Fala, Tricolada! Quem não me conhece, meu nome é Alexandre Antônio, seja muito bem-vindo ao canal Tricolada. Aqui é a casa da torcida do Fluminense, mais um vídeo no canal e hoje o assunto é pré-jogo Fluminense Madureira. Estreia do Fluminense na Taça Rio, famoso segundo turno do Campeonato Carioca. O Fluminense vai fazer sua estreia contra o Madureira às 16 horas da tarde no Maracanã. Agora, no segundo turno, mais conhecido como Taça Rio, os times do Grupo B vão se enfrentar para saber quem vai somar o maior número de pontos. Os dois primeiros colocados do grupo vão fazer a semifinal contra os do Grupo A. Quem o Fluminense vai pegar agora nessa Taça Rio? Vai começar pegando Madureira, depois do Resende, Vasco, Macaé e Volta Redonda. Talvez não esteja na ordem correta, mas os adversários do Fluminense nessa Taça Rio é Madureira, Resende, Vasco, Macaé e Volta Redonda. Vou começar falando primeiro da equipe do Madureira, falando sua escalação. Mas antes disso, vai lá agora, deixa seu like maroto, seu like maneiro. Conto com a tua ajuda. Não deixe de se inscrever no canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Encarecidamente, deixe o seu like, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. Comente no final, porque eu leio, participo de tudo. Deixo também meu like para vocês lá nos comentários. E vamos trabalhar junto para crescer cada vez mais esse canal. Então é isso aí. Grupo B, o Fluminense é do Grupo B, vai enfrentar a rapaziada de seu grupo, começando com o Madureira agora, nesse domingo, às 4 horas da tarde. Como foi o Madureira na Taça Guanabara, famoso primeiro turno do Campeonato Carioca? O Madureira terminou em terceiro lugar com 10 pontos, atrás de Volta Redonda com 12 e Fluminense, o líder do grupo, com 15. Uma coisa muito interessante, vendo o scout do Madureira na Taça Guanabara, o Madureira fez poucos gols. Fez um total de 5 gols somente, e fez 5 e sofreu 5 gols. Então é um ataque pouco efetivo, um ataque não tão forte assim. Tem 3 vitórias na Taça Guanabara, venceu 3 vezes o Madureira, empatou uma e teve 2 derrotas a equipe do Madureira. Para você ter uma noção de número de gols, de poder de ataque na Taça Guanabara, o Volta Redonda fez 11 gols e o Fluminense fez 12. O Madureira, em terceiro lugar, fez apenas 5. Eles jogam com um centroavante isolado lá na frente, que é o Igor Catatal, mas vou chegar lá, vou falar a escalação do Madureira, homem por homem, para vocês terem uma noção. Devem jogar no esquema 4-2-3-1 com o Catatal sozinho lá na frente. O goleiro é o Douglas, o lateral direito é o Juan, a dupla de zaga é o Marcelo Alves e o Alan Godoy. Na lateral esquerda é o Marlon. A dupla de volantes é André Luiz e Humberto. O trio do meio de campo é o Vander pela esquerda, Emerson Carioca pela direita e o Luciano Maninho na meiuca ali de ligação. E como eu disse, é o Igor Catatal isolado lá na frente, no meio dos zagueiros do Fluminense. Esse é o Madureira que veio jogando aí pela Taça Guanabara e que deve pegar o Fluminense na estreia da Taça Rio. E o nosso tricolor, o nosso tricolaço, que está vindo com alguns problemas aí. Agora eu vou falar do Fluminense, porque o Ganso estava treinando na equipe titular. Certamente ele iria entrar no lugar do Nenê, que foi poupado, vai ser poupado no jogo deste domingo contra o Madureira. O Ganso estava fazendo ali a meia de ligação, substituindo o Nenê. Mas infelizmente o Ganso sentiu um problema no joelho, vai ser avaliado ainda. Então o Fluminense não vai contar com o Ganso e nem com o Nenê para esse jogo com o Madureira. Por que o Nenê será poupado? Outro jogador também que será poupado nesse jogo é o Henrique. Por que esses jogadores serão poupados? Nenê e Henrique. Porque dia 4 de março, daqui a 4 dias, o Fluminense tem um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, jogo único, diferente da primeira fase, que você empata, classifica o maior time, no caso foi o Fluminense. Contra o Botafogo da Paraíba o esquema é outro. Deu empate, vai todo mundo para a marca do cal, é pênalti, então o jogo é mais importante e mais complicado do que o primeiro jogo da primeira fase. O Fluminense precisa ganhar para não passar o sufoco como o Atlético Mineiro passou, tendo que ir para a disputa de pênaltis contra o Afogados e ser eliminado. Então, um empate na Madeira, vamos vencer o Botafogo da Paraíba. E o Odair poupou o nosso veterano jogador de 38 anos e o outro veterano, o Henrique,
deu uma poupada nos dois. Pelo visto, o Henrique realmente é o titular absoluto do Odair, e certamente o Henrique será o titular da volância nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba. Senão ele não teria poupado o Henrique para esse jogo. Então ele fez algumas modificações. Uma modificação não foi do meu agrado, e eu vou explicar por quê quando eu disser toda a escalação do Fluminense para esse jogo contra o Madureira. Então vamos ficar atento. O goleiro é o mesmo, Muriel. Lateral direito Gilberto, lateral esquerdo Egídio, também é um coroa, mas não foi poupado para esse jogo da Taça Rio. A dupla de zaga ele permanece teimosamente com o Digão ao lado do Nino. Matheus Ferraz não volta à equipe titular, mesmo com a reclamação de seu empresário. Então Digão e Nino na zaga. Aí começa a mudança. O Yuri permanece, o Henrique foi poupado, ele colocou o Hudson. Ok. Aí eu aprovei, achei interessante a volta do Hudson à equipe titular para o Henrique ser poupado. Aí no meio de ligação, na meiuca ali, era para ser o Nenê. Nenê foi poupado, treinou o Ganso, e no treino o Ganso se machucou. Aí o substituto do Ganso, a terceira opção no caso, é que eu não gostei, que foi o Iago. Não vejo no Iago o poder de criação, de armação, vejo mais o Iago para jogar ao lado de um armador ali, fazendo uma função de 8, ou não vejo ele como um armador nesse esquema do Fluminense. O Fluminense ainda vai perder presença na área, coisa que o Nenê tem, que o Nenê se aproxima muito dos atacantes. Não sei ainda se o Iago tem esse poder de apresentação junto aos atacantes. Ele entrou bem, os poucos minutos que ele jogou no jogo da Copa do Brasil, ele entrou bem, quando ele entrou no segundo tempo. Mas bem, então, Iago titular na armação do meio de campo. Daí você vai me perguntar, tá, Nenê poupado, Ganso machucado, ele colocou Iago. Quem você colocaria ao invés do Iago? Colocaria o Michel Araújo, que joga nessa função, jogava nessa função lá no Uruguai, porque no Fluminense o Odair só coloca ele de ponta de lança, ou o próprio Miguelzinho fazendo aquela função ali na meia de ligação, colocava o Miguel para jogar. Taça Rio, Campeonato Carioca, Madureira, bota o garoto Miguel para alimentar os atacantes de bola, para ter uma aproximação maior, uma agressividade maior, coisa que o Michel Araújo e o poderoso Miguelzinho poderiam fazer para esse ataque tricolor. Já no ataque é o mesmo de outrora, Evanilson, centralizado, o nosso centroavante. O Wellington Silva parece que se recuperou daquele problema muscular que ele teve lá na Copa do Brasil. O Wellington Silva de novo aberto pela direita. Aí um outro erro, é o Marcos Paulo aberto na esquerda. Não vai dar fruto o Marcos Paulo aberto na esquerda, porque ele não é ponta esquerda, ele não se dá bem naquela função. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez no jogo da Copa do Brasil, que é pegar essa bola e ir para dentro da área fazer a diagonal. Se ele fizer isso, show de bola, ele vai fazer outro golaço daquele que ele fez na Copa do Brasil, puxando para dentro, driblando 1 e 2 e batendo pro gol. Marcos Paulo aberto na esquerda não funciona, mas o Marcos Paulo, quando ele entra por dentro, ele vem na diagonal, ele vem centralizando, entrando junto com o Evanilson, procurando o Evanilson por dentro, aí o Marcos Paulo vai render muito. Então, ataque, Marcos Paulo, Evanilson, Wellington Silva. Esse é o time do Fluminense para a estreia do Tricolaço na Taça Rio, primeira rodada. O Fluminense é o que tem o maior número de pontos de todos. Então é interessante que o Fluminense joga esse jogo no Maracanã contra o Madureira com seriedade para vencer. Então o vídeo de hoje é esse. Muito obrigado por estarem aqui assistindo esse vídeo. Voltem sempre, a casa é de vocês. Um beijão, um ótimo domingo pra gente, uma boa vitória sobre o Madureira, e depois a gente vai pensar no Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, que é importantíssimo passarmos de fase também pela Copa do Brasil daqui a 4 dias, dia 4 de março. Um beijão, até o próximo, fique com Deus, fui!